Fala pessoal, hoje eu quero mostrar para você como você pode contar uma boa história utilizando o WebDoc. Quero falar a respeito aqui de John Rockefeller, um bom vídeo para você. Com um desejo insaciável por riqueza e poder, ele construiu um conglomerado impenetrável de empresas que controlava praticamente todos os aspectos da indústria petrolífera. Sua influência se estendia além das fronteiras do comércio, alcançando até mesmo os círculos políticos. Por trás das fachadas brilhantes das refinarias e das palavras suaves, as condições de trabalho eram desumanas, as vidas eram esmagadas e as vozes eram silenciadas. Os trabalhadores enfrentavam longas jornadas e perigos constantes, enquanto o magnata do petróleo acumulava riqueza incalculável. Ele desenvolveu táticas implacáveis para eliminar qualquer um que ousasse desafiar seu reinado. Ele via a competição como uma ameaça pessoal, e não havia limite para o que ele faria para consolidar seu império. Mas para você entender melhor essa história, precisamos voltar no tempo para entendermos o que aconteceu para ele ter se tornado esse tipo de pessoa. John Davison Rockefeller nasceu em 8 de julho de 1839, em Richford, Nova York. Ele cresceu em uma família modesta, mas não era uma infância comum. Seu pai, William Rockefeller, era conhecido como um charlatão e trapaceiro, envolvido em práticas duvidosas, como vendas de remédios fraudulentos, tipo vender PLR nos dias de hoje, prometendo a cura do câncer para pessoas desesperadas. Desde jovem, John já estava aprendendo as artimanhas do engano e da manipulação com seu próprio pai. Aos 14 anos, ele e sua família se mudaram para Cleveland, Ohio, em busca de melhores oportunidades. Foi em Cleveland que Rockefeller começou a se envolver no negócio de petróleo. Ele conseguiu economizar dinheiro suficiente para abrir sua primeira refinaria de petróleo. Logo, sua astúcia nos negócios e suas táticas impiedosas começaram a surgir, e ele não hesitou em fazer o que fosse necessário para obter sucesso. Dizem que foi em suas viagens com seu pai que Rockefeller aprendeu o valor do dinheiro e como enganar os outros para obter vantagens. Essas lições sombrias o acompanharam ao longo de sua vida e o ajudaram a se tornar o magnata implacável que conhecemos hoje. Portanto, minha magia não falha em revelar os segredos sombrios do passado de Rockefeller. Sua infância pode ter sido marcada por influências questionáveis, mas isso o moldou para se tornar uma figura ambiciosa e astuta nos negócios. John Davison Rockefeller começou a atuar nos negócios no ramo do comércio de alimentos no atacado, ao lado do sócio Maurice B. Clarko. 4 anos depois, ele viu uma oportunidade na indústria petrolífera e decidiu criar sua própria empresa. Porém, o primeiro golpe magistral de nosso protagonista veio quando ele decidiu se associar com o químico Samuel Andrews, que tinha conhecimentos valiosos sobre o refino de petróleo. Samuel Andrews, um químico talentoso, era a peça-chave para o desenvolvimento de refinarias de petróleo na época. Ele e Rockefeller se encontraram quando a indústria do petróleo estava apenas começando a florescer. O óleo de baleia, usado como combustível na época, estava muito caro, o que abriu espaço para a exploração de novas fontes de energia. Rockefeller, com sua astúcia nos negócios e sede de poder, percebeu rapidamente o potencial de Andrews. Ele viu a oportunidade de expandir seus negócios e dominar o mercado petrolífero. Então, com seu charme manipulador, Rockefeller convenceu Andrews a se unir a ele para formar a Andrews, Clark & Company, que se tornaria uma das principais refinarias de petróleo da época. Rockefeller percebeu que havia uma chance de obter ganhos significativos se comprassem petróleo bruto a preços baixos e o refinasse em produtos valiosos, como querosene. Então, ele e Andrews se envolveram em negociações com refinarias pequenas e produtores de petróleo, comprando o óleo cru a preços baixos e, em seguida, refinando-o em querosene de alta qualidade. Porém, não demorou muito para que Rockefeller mostrasse suas verdadeiras intenções. Ele começou a exercer sua influência e usar táticas implacáveis para assumir o controle da empresa.
Rockefeller começou a manipular a situação a seu favor, comprando as participações de seus sócios com promessas tentadoras de mais riqueza e sucesso. E como era de se esperar, ele acabou assumindo o controle total da empresa, deixando Andrews de fora de qualquer decisão importante. A partir desse momento, Rockefeller estava no comando e já começava a implementar suas táticas impiedosas para consolidar sua posição no mercado de petróleo. A parceria, que era para ser uma união igualitária, logo se transformou em mais uma vítima das maquinações calculistas de Rockefeller. Ele tinha certeza que a exploração e produção de petróleo eram setores lucrativos, e ele queria ter controle sobre todo o processo, desde a extração até o consumidor final. Ele fez isso de maneira implacável, utilizando táticas que fariam até mesmo o mais inescrupuloso dos homens. Rockefeller expandiu seus negócios para adquirir diversas refinarias e empresas de transporte. Ele comprou companhias ferroviárias e oleodutos, garantindo que seu petróleo e produtos derivados fossem transportados de maneira mais eficiente e barata que seus concorrentes. Isso lhe dava uma enorme vantagem competitiva, mas ele não parou por aí. Rockefeller também adotou uma prática conhecida como cortar os preços até matar a concorrência. Ele reduzia os preços dos produtos refinados, como querosene, de forma drástica, de modo que seus concorrentes não conseguiam acompanhar. Isso os levava à falência, permitindo que Rockefeller comprasse suas empresas por uma pechincha. Esse ciclo vicioso continuou, e a cada nova aquisição, Rockefeller expandia ainda mais seu império petrolífero. Ele se tornou o dono de uma gigantesca empresa chamada Standard Oil Company, que detinha o controle quase absoluto da produção, transporte e distribuição de petróleo nos Estados Unidos. A Standard Oil Company, fundada por ele, dominava o mercado de petróleo nos Estados Unidos e exercia controle sobre a maioria das refinarias e oleodutos. Os trabalhadores das petrolíferas enfrentavam longas jornadas de trabalho extenuantes, condições perigosas e salários baixos. Muitos deles eram imigrantes e trabalhadores pobres que se encontravam em situações precárias e vulneráveis. A busca por lucro e o monopólio da indústria muitas vezes levavam a práticas abusivas e negligentes. Após consolidar seu império petrolífero com a Standard Oil Company, ele não se contentou em ser apenas o magnata do petróleo nos Estados Unidos. Sua visão e ambição o levaram a buscar o domínio não só do mercado nacional, mas também do mercado global de petróleo. Rockefeller percebeu que, para garantir sua posição como o rei do petróleo, ele precisava expandir sua influência além das fronteiras americanas. Assim, ele iniciou uma série de investimentos em países estrangeiros, especialmente na América Latina, Europa e Ásia. Ele comprou refinarias e empresas de petróleo em diversos países, estabelecendo uma rede global de produção e distribuição. Além disso, Rockefeller investiu pesadamente em exploração de petróleo em outros territórios ricos em recursos petrolíferos. Suas empresas se tornaram gigantes internacionais, com operações em vários continentes. O magnata também se envolveu em acordos estratégicos com governos estrangeiros, garantindo benefícios e privilégios para suas empresas em troca de investimentos e apoio financeiro. Essas parcerias lhe davam uma vantagem competitiva sobre outras companhias e garantiam seu domínio global. Ele também investiu em empresas de mineração, aço e produtos químicos. Ele criou um vasto conglomerado industrial, com participação em múltiplos setores da economia. Essa diversificação estratégica lhe conferia ainda mais poder e controle sobre a economia, já que ele detinha influência em diversas áreas-chave. Além de seus investimentos corporativos, Rockefeller também foi um grande filantropo. Enquanto acumulava riqueza e poder através de suas táticas impiedosas, ele também fez algumas doações filantrópicas. No entanto, não se engane pensando que isso era por pura bondade. Sua filantropia muitas vezes era usada como uma fachada para melhorar sua imagem pública e afastar a atenção de suas ações cruéis nos negócios. Uma das iniciativas mais notáveis de Rockefeller foi a criação da Universidade de Chicago. Sua doação generosa ajudou a estabelecer essa instituição de ensino superior, que se tornou uma das principais universidades do mundo.
A Universidade de Chicago desempenhou um papel importante no avanço da educação e da pesquisa em várias áreas. Outra área em que Rockefeller deixou um legado foi a medicina e a pesquisa médica. Ele fez doações significativas para estabelecer a Universidade Rockefeller, dedicada ao avanço da ciência médica. Essa universidade e suas pesquisas subsequentes tiveram um impacto positivo no campo da medicina, contribuindo para importantes descobertas e tratamentos. Rockefeller também contribuiu para a erradicação da doença do gancho nos Estados Unidos, apoiando financeiramente esforços de saúde pública e campanhas de saneamento. Essa doença, que era comum na época, afetava especialmente comunidades carentes, e suas doações ajudaram a aliviar o sofrimento de muitas pessoas. Ele acumulava sua riqueza implacavelmente e parecia nunca estar satisfeito. E para que ele usava tanto dinheiro? Adivinhe só, ele usava para aumentar ainda mais sua riqueza e poder. Esse diabo ganancioso não tinha limites para suas ambições sombrias. Enquanto outros magnatas da época esbanjavam sua fortuna com luxos e prazeres, Rockefeller preferia viver uma vida austera, economizando cada centavo que podia. Ele se deleitava em controlar o mercado do petróleo e manipular os preços, passando os outros para trás sem o menor remorso. Rockefeller casou-se com Laura Celestia Seti Spellman, e o casal teve 4 filhos juntos. Elizabeth, Alta, Edith e John Jr., porém, mesmo em meio às responsabilidades familiares, seu verdadeiro amor sempre foi o dinheiro e o poder. Rockefeller também era conhecido por ser extremamente controlador e possessivo, tanto com seus negócios como com sua família. Ele exercia um controle rígido sobre seus filhos e muitas vezes interferia em suas vidas pessoais e profissionais. Além disso, seu casamento também não era exatamente um conto de fadas. Há relatos de que Seti não era feliz com a vida que Rockefeller levava e sentia-se negligenciada em seu casamento. No entanto, ela permaneceu ao lado dele, talvez atraída pela riqueza e status que ele proporcionava. Ele foi um homem de muitas facetas, e a perspectiva sobre ele pode variar dependendo de quem conta a história. É essencial considerar todos os aspectos da vida de uma pessoa antes de chegar a uma conclusão definitiva sobre sua natureza.